Vitorino Silva, calceteiro de 49 anos, que repete uma candidatura a Presidente da República. Determinou o sorteio que começa esta noite Marcelo Rebelo de Sousa, mas obviamente, antes de mais, boa noite aos dois. Há grandes terras, para irmos ainda, em que na mesma escola votam 35 mil pessoas e passam todas pela mesma porta. Não, a ideia que há é, obviamente, que o vírus não se transmite tão facilmente nos mais novos e que por isso pode haver essa alternativa, essa diferença em relação ao primeiro confinamento. Naquela escola vão passar milhares e milhares de pessoas. De milhares e milhares de pessoas. Mas há muita gente que não vai votar. Pronto. Os referendos em Portugal é obrigatório ter 50%. Imagino que o povo fica em casa, muita gente vai ficar em casa porque tem medo de passar por um portão onde passam 30 mil pessoas, vai haver portões. Imagino que não há 50% de votantes. É legítimo o Presidente da República ser eleito com menos de 50%? Se quando há um referendo e não tiver 5%, é para rasgar. O povo também não pode pensar que se o Presidente da República não tiver 50%, aquela eleição deve ser rasgada. Vitorino tem identificado a abstenção como um dos seus maiores adversários. É o principal adversário. O voto é o maior património e temos que defender o voto. Eu fico muito triste quando vejo que há gente que não vota, mas também compreendo, e fico muito triste quando a abstenção é jovem. Eu quero fazer tudo por tudo para os jovens participarem, os jovens votarem. E eu quando digo que, às vezes dizem que os jovens não se interessam pela política, os jovens interessam-se pela política. Os jovens não se interessam é por os políticos. Nós somos os culpados de os jovens não se interessarem pela política. Eu há dias vi uma grande reportagem na SIC, em os 15-25, e eu tive a ouvi-los com atenção e percebi que eles estão muito mais preparados que nós. E aquilo que me ocorreu foi, porque que o Presidente da República, eu um dia, se eu for Presidente da República, não ponho um jovem como Conselheiro de Estado? Porque é que o próximo Presidente da República que for eleito, está a ver? Porque os jovens também merecem vez. E eu quando digo que é a geração mais preparada, no tempo dos nossos pais, os nossos pais diziam, nós é que sabemos, os nossos filhos não sabem nada. Eu hoje tenho muito orgulho em dizer à boca cheia que a minha filha sabe muito mais do que eu e certeza absoluta que todos os jovens da minha idade, os filhos, sabem mais do que eles. Era uma coisa que eu queria pôr. Não, mas eu penso que tem muita razão, se me permite, eu estou... Queria um jovem... A réplica faz sentido e eu já me Conselho de Estado. É tão importante o tema porque levantou e muito bem dois temas fundamentais. Eu até acho que o grande prejudicado dos idosos não irem votar é você, porque o seu voto é tendencialmente idoso. Normalmente o idoso vota em si, enquanto o meu voto é o voto caviar e sardinha. Claro que tenho mais voto sardinha que caviar, porque há mais sardinha que caviar. Isso que eu voto caviar sardinha quanto quer. Não, é verdade. Porque nas últimas eleições eu não consegui chegar ao voto caviar. Só tinha o voto de sardinha. Mas agora sinto, quando na rua e no terreno, e quando venho aqui com as minhas parábolas e não sei o que mais, que cheguei ao voto de caviar. E neste momento, está a ver, eu estou à vontade porque... Vamos ter tempo ainda para falar mais disso, Vitorino, mas eu queria perguntar era sobre isto. O Vitorino Silva disse, e já são uns quantos debates em que nos encontramos, e portanto já posso reter algumas coisas, que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa se andaram a embalar e que Marcelo Rebelo de Sousa deixará cair António Costa quando já for reeleito. Agora que tem aqui Marcelo à sua frente, explique lá essa teoria. Eu explico. Isto é assim, toda a gente sabe, eu aqui há uns anos atrás recebi um telefonema de um amigo que já não via há muito tempo, que era o António José Seguro. Na altura em que estava das diretas, e o António José Seguro queria tomar um café comigo e encontramos-nos no Porto. No Porto, no hotel, já não estava no partido há muitos anos, e na altura ele disse que ia concorrer contra o António Costa, precisava do meu apoio, precisava de algumas assinaturas, e eu disse, António, eu antes de vir aqui ter contigo, eu ouvi os meus conselheiros, e todos os meus conselheiros me disseram que não devia fazer isso porque estava a apostar no cavalo errado. E eu só estou aqui, António, seguro porque tu és o cavalo errado. E na altura eu disse, porque o cavalo certo, um dia vai estar tão arriado que vai cair. O cavalo certo ganhou as eleições, na geringonça... Mas na política, Vitorino, responda-me só isto. Tem de estar sempre do lado daquilo que nós achamos que vai ganhar? Deixa responder, não. Eu estou a dizer que na altura, mesmo os meus conselheiros dizendo-me, não aposto no cavalo errado, está a ver, mas eu apostei no cavalo errado. E em que, depois de António Costa conquistou o poder, depois perdoei, quando percebi, não sei o quê, fez um bom trabalho, e continuo a fazer um bom trabalho, e até já estou a gostar. E claro que, entretanto, houve a geringonça, era preciso estabilidade, e era preciso também, às vezes, jogo de cintura de parte a parte. E eu quando digo que, às vezes, o meu amigo Marcelo embalava o Costa, e o Costa embalava o meu amigo Marcelo, percebi que havia interesse no amanhã. E o amanhã qual era? O Marcelo, claro que não ia estar 5 anos, queria pelo menos estar 10, porque quem ganha um mandato
normalmente vai sempre ao segundo, e se não tivesse o apoio de um partido que tem nome na praça, que é o Partido Socialista, está a ver, dificilmente está a ver, podia ganhar logo à primeira. Formalmente não tem. Formalmente não tem. E em que, claro que o António Costa não quer que o Marcelo tenha 70%. Eu tenho a certeza absoluta. Porquê? Não, porque o Marcelo com 70% tem muito mais força, está a ser. E depois, além de já não precisar de ir a votos do terceiro mandato, porque não há terceiro mandato, isto é em política. Eu não estou a dizer isto pelo Marcelo. É normal, está a ser. Eu quando disse, eu não conheço facas de 1 km, eu não estou a dizer que o Marcelo anda aqui de faca, está a ser. Sabe o que eu estou a dizer? E depois, eu fiquei, quando digo que sou um candidato à esquerda, eu tenho a certeza que o Partido Socialista não vai votar Marcelo. Eu tenho a certeza, quando o António Costa... É o que eu sinto no terreno. E na altura... Então vai votar em quem? Havia uma candidata... Vai votar em quem? Não, na altura palavras que podia votar na Ana Gomes, mas quando perceber que Ana Gomes, o grande objetivo era ficar em segundo, e o partido é um grande partido, não pode lutar para ficar em segundo. O Barcelona, o Porto, o Benfica, os grandes clubes, e neste momento eu estou sujeito a ter muito voto do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista neste momento não quer que o Marcelo tenha 70%, que é para aquilo que eu prevejo. O Vitorino já recuperou aqui uma série de tempo. Marcelo Rebelo de Sousa... Mas ainda tem tempo aí atrás. Ainda tem tempo aí atrás, portanto... mas eu ainda lá não, vou. olha, mas o tempo... Diga. O tempo nunca se atrasou. O tempo é o meu maior aliado. Há uma coisa que eu tenho a certeza, ele nunca passou à frente, nem ficou para trás. E o tempo nunca acaba, é o que há mais. O tempo nunca... Aqui acaba e, portanto, eu tenho que sublinhar aqui uma das interpretações do Vitorino, feitas ao estilo habitual dele, mas mas deixe-me só colocar esta nota e sugeria que partisse daí, que é... neste enunciado há aqui uma ideia de que o segundo mandato é fatalmente diferente do primeiro, que é uma ideia, como sabe, melhor que eu, muito comum, mas que tem também um contraste na nossa história presidencial. Nenhum presidente foi semelhante nos dois mandatos. O senhor tem insistido na ideia de que vai ser o mesmo. É muito simples. Essa é a sua promessa, é ser o mesmo. Eu vou aproveitar... Se tiver 70% é um peso grande em cima do António Costa. Em cima daquele entre aspas, cavalo. Levantadas... Porque ainda, está a ver, eu não falo e continuo a contar os segundos. Mas não interessa. Primeira questão. Se o nosso amigo Vitorino Silva fez 5 anos, queria fazer 10. Eu agora vou dizer o que não disse em nenhum debate, porque também ninguém perguntou. A minha intenção não era fazer os 10. A sua avaliação global do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa é positiva? É positiva. Eu, se fosse professor, comentador, não tinha problema nenhum em dar nota positiva. Agora, 0 a 20 era? Eu dava um 14. Mas o importante é saber o comentador, Marcelo, que nota é que dava ao presidente Marcelo. Eu gostava de saber. Não dava nenhuma, porque sabe que é um princípio fundamental. O comentador Marcelo é suspeito na opinião sobre o presidente Marcelo. O comentador Marcelo morreu no dia em que foi eleito o presidente Marcelo. Eu tenho dito isso e as pessoas não acreditam. Eu não voltarei a ser comentador. Acabou. Mas às vezes não quem é presidente depois não vem a ser comentador. A grande vantagem do nosso amigo Vitorino Silva é que pode ser candidato, e tem sido candidato, e pode seguir a ser eleito presidente, mas tem uma veia de comentador que nunca o vai abandonar. E se não for presidente, pode continuar a alimentá-lo. E projetado em livros, que aliás... Há outra questão que eu ainda não coloquei ao Vitorino, e eu tive obviamente que fazer o trabalho de casa e ler muito do que o Vitorino foi dizendo em algumas entrevistas e outras intervenções. O Vitorino Silva tem uma tese sobre a questão do popular, do populista, que o envolve a si, André Ventura e também Marcelo Rebelo de Sousa. Explique lá qual é a sua teoria. Quem é que é popular no meio dos candidatos presidenciais? Há dois políticos carismáticos. Há 3 políticos, penso eu, que do exílio dourado, não é? Que andam por Bruxelas e depois, quando aparecem estas eleições, eles lá do alto e aterram de 5 em 5 anos. E depois, amanhã... Há 3? Não, só há 2. Uma, já sei eu, teve 15 anos. A Ana, a Marisa e o João Ferreira. Depois, há 2 políticos muito carismáticos. Carisma. Que é o Marcelo e que sou eu. Carisma, não há nenhuma universidade no mundo que leciona a cadeira de carisma. Não há professores de carisma. Ou se nasce com carisma. Mas depois há outro que também tem algo a ver connosco, que é popular. Há 3 candidatos que são muito populares. Toda a gente conhece. Quem conhece o Tino conhece o Marcelo, quem conhece o Marcelo conhece o Ventura, que são mesmo muito populares. E nos populares eu divido em 3. Há o só popular, que sou eu. Só popular. Apenas popular. Apenas popular. Depois há o popular populista. E depois há o populista
popular. Eu não estou a dizer que ser popular é mau ou populista. Sabe, em 3 camadas. Pronto, eu sou apenas popular. Mas eu gosto de pessoas populares, eu gosto de pessoas sem conhecer. Estou a interpretar bem certo que está a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa é o popular, populista e que André Ventura é o populista. Não, há tanta sem se aperceber. Eu até acredito que o Marcelo Rebelo de Sousa, às vezes, nem percebe muito bem a fronteira. Eu não estou a dizer, até posso estar enganado. Está a ver? Mas é popular. É de longe o mais popular. As pessoas gostam dele. Eu, pessoalmente, gosto do Marcelo. Aprendo muito com o professor, mas também sei que os professores têm aprendido muito com os alunos. Muito, mais uma nota só destas questões mais teóricas, discutido muito a esquerda e a direita nesta campanha. Faz sentido essa discussão aos seus olhos? O Vitorino já teve aquela metáfora que é de esquerda às direitas ou de uma esquerda às direitas, mas faz sentido ainda discutir a política assim? Não, ninguém nestas eleições vai votar na esquerda nem na direita, vai votar em pessoas. A direita e a esquerda não vai a votos desta vez. Há pessoas, 7 candidatos que pensam diferente, ideias diferentes para o país e, muito honestamente, eu acho que... Porque imagina, na casa onde eu nasci, eu quando subo a rua, minha casa fica à direita, quando desço fica à esquerda. Eu moro numa casa à direita ou à esquerda. Depende que sou a descer ou a subir. Depende. Eu se vier a descer, a minha casa se vier a subir e é a mesma casa. Torino, qual é a surpresa então? Não, isto é assim, o professor diz que esperava, há quem pensa que eu tenho aí uns gurus e que muitas das ideias que eu trouxe para aqui é uma grande equipa de imagem, né? Uma agência e não sei o quê. Eu, portanto, posso mostrar, porque eu, para ser candidato a Presidente da República, estou a preparar há 49 anos. Todos os meus pensamentos estão aqui. E vou puxar aqui. Mostra. Estão nestas folhas? Estão nestas folhas. Aí. E vou aqui mostrar ao seu professor que os pensamentos de Tino... Portanto, essas são as frases do Tino, pode dizer-se assim. No fundo, toda a minha campanha está aqui. Ponto, eu não me preparei... Esta e as anteriores? Não, todos os debates que vai haver... Vai mostrar ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa enquanto... Posso entrar nos seus segredos? Pode, está à vontade. Enquanto olha para perceber... sou um candidato que não é que tem escreve? Em que momento é que toma nota? É todos os dias? Eu tomo nota quando tenho ideias. Às vezes não sai, registro no papel para as ideias não se evaporarem. Eu tenho conhece aqueles sacos do IKEA, do lar, os cobertores? Aquele saco azul, eu tenho um saco azul onde ponho as minhas notas. As notas são as ideias. E depois tiro das notas e passo por aí, que é para as ideias não se evaporarem. Se eu não as registrar, elas evaporam. E anda sempre com este caderno, ainda é um caderno de... É o meu caderno. Formato antigo. É impressionante. Ainda não aderiu às tecnologias. Não, porque eu gosto muito de tecnologia, mas às vezes a tecnologia é criada para matar a tecnologia. Quem está a fazer uma máquina já está a inventar outra para destruir aquela. E a caneta, como a roda, nunca vai passar de moda. Eu ainda me vou habituando. Como o livro. A caneta é como a roda. Sabe que já havia a questão do hospital. Lembra-te da ressonância magnética? Eu falei com o Carlos. Disseram-me que já há um projeto com 1.200.000 euros. Falei com o Carlos. Para o Centro Hospitalar do Tambo Sousa. É disso que estamos a falar. O Vitorino tem insistido várias vezes. E é que o Hospital Padre Américo, o pode vir até graças ao Vitorino Silva e ao apoio sozinho não conseguia. De vários. Sozinho não conseguia. Pode vir a ter finalmente a ressonância. Tirou alguma nota dali? E o Presidente, algumas moedas, também não é só notas, também tem moedas, e o Presidente também quer que um dia vá a Penafiel fazer campanha. Já estive, não tem. Mas em Rãs... Estive com ele lá. Foi a Rãs? Ainda não, tenho uma promessa. Não, mas estive com ele lá em Penafiel. Ele é um homem de palavras. Até com os vizinhos, e sabe que o hospital também serve Celurico de Baixo. Claro. E Paredes também é minha. Não, serve 12 municípios. Claro, 12 municípios e 500 mil pessoas. E é espetacular. São 2 prémios, 2017 e este ano. Em Penafiel não só se morre, também se nasce. E o bebé do ano, este ano, é o Duarte, e que é de Rãs, e que nasceu à meia-noite. O Presidente pode intervir nesta matéria ou faz uma estrutura de influência? Por exemplo, em relação mas eu informei-me imediatamente. Tenho aqui os papéis, mas não mostro. Mostro aqui os papéis. Mostra aí. Com as informações todas, e que parece também a falta de recursos humanos. Mas e há um problema também, ao que me disseram, estive a investigar, de equipamento hemodinâmica cardiovascular, mas que recebeu 2 prémios, 2017, este ano, e vai ter agora um avanço muito importante em tempo de maternidade. É uma vantagem concreta da campanha eleitoral. Se quiserem fazer campanha a Penafiel, na avenida principal, fora do Covid não podemos ir juntos. Não podemos ir juntos fora do Covid, mas você vai pela direita e eu vou pela esquerda. Eu também gostava que fosse... A subir, a descer, vou eu pela esquerda e vai. O Vitorino pela direita. Nunca puseram-me nas sondagens. Eu ando no terreno, eu sei que vou ter muito e muito voto. Toda a gente sabe disso, mas peço humildemente que as pessoas sejam sérias
e que retratem a verdade. Porque eu tenho a certeza que tenho milhares e milhares de votos, e ao não pôr em sondagens, não me estão a ajudar a ter votos. E o Vitorino Silva é um candidato do Norte, do Porto, de Penafiel? Não, eu sou um candidato do Norte, num país norteado, e vou fazer tudo por tudo para nortear este país com as minhas ideias, com as minhas causas, porque o país está desnorteado e precisa ser norteado. Não importa se for gente de Norte ou de Sul, porque eu gosto de Portugal como um todo.